Boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o áudio do curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Agora o capítulo 3, Escravidão Africana. No capítulo anterior, estudamos as motivações dos portugueses para as grandes navegações e também as razões para a exploração agrícola do solo brasileiro. Considero importante que estejam claras essas motivações para que não caiamos em reducionismos que apenas empobrecem a visão dos povos frequentemente descontextualizados. Você deve lembrar que gradativamente a escravidão indígena se tornou pouco atrativa para os colonizadores, haja vista os constantes conflitos, a negação do índio ao trabalho e a pressão dos jesuítas foram verdadeiros obstáculos à força produtiva. Contudo, a terra precisava ser cultivada, e a metrópole ansiava por riquezas. Devido à escassez de mão de obra, qual foi a solução encontrada? Sim, a escravidão de africanos. Cabe lembrar que a escravidão foi comum entre diversos povos, gregos, romanos, persas, egípcios, astecas, etc. Ou seja, desde que o mundo é mundo, pessoas são feitas escravas e vendidas. Portanto, não se trata de um fenômeno novo. Pelo contrário, é algo bem antigo. A escravidão era conhecida e praticada na África, entre os próprios africanos, que faziam como boa parte do mundo antigo. Era um comércio bastante lucrativo, com a venda de escravos. Não se tratou, como muitas pessoas ainda pensam, de um problema de cor de pele, mas uma questão de status social. Contudo, motivados pelos árabes, os portugueses elevaram a escravidão africana a um outro nível. Portugueses na África. Desde o começo do século XV, os portugueses estabeleceram relações comerciais com algumas ilhas da costa africana, onde conheceram o tráfico de escravos. Em 1482, chegaram em Angola, onde adquiriram escravos para a colônia na América Latina. Logo, estabeleceram relações comerciais com o Congo, onde também adquiriram escravos, e, já quase na virada do século, comerciaram com Moçambique. Além dos países já citados, os portugueses e depois ingleses, espanhóis, holandeses, franceses, estadunidenses, etc., também obtiveram escravos da Nigéria, do Sudão, da Costa do Marfim, do Togo, Gana, Benin e outros. Não há números precisos, mas estima-se que pelo menos 4 milhões tenham vindo para o Brasil e 12 milhões em todo o continente americano. É muita gente. Lembre-se, a África é um continente habitado por pessoas de diferentes religiões, que falam de diferentes línguas, com diversas religiões, etc. Será muito importante em nosso estudo que você compreenda essa diversidade, que será fundamental para entender o caráter sincrético da religiosidade brasileira. Embora realmente diversas expedições de portugueses indo à caça de escravos tenham ocorrido, a maior parte foi obtida de forma pacífica, por meio de contratos de compra e venda. Às vezes em moeda, outras tantas açúcar, armas de fogo, cachaça e etc. Ainda na costa, os escravos eram leiloados e comprados por diversos mercadores ávidos por fazer fortuna no mundo novo. Até 600 pessoas eram amontoadas em navios que viriam para o Brasil, subnutridos, maltratados, em péssimas condições de higiene, cerca de 10% morriam na travessia e eram jogados ao mar, a Calunga Grande. Não pense que apenas homens fortes eram comercializados, mulheres e crianças também eram. No Brasil. Assim que chegavam ao Brasil, eram submetidos a um regime de engorda, para aumentar seu preço, obrigados a se exercitarem para fortalecer a musculatura. Tinham o corpo banhado em óleo para ficar mais vistoso, enfim, tudo para aumentar o lucro. Os escravos eram marcados, como hoje se marca o gado, com as iniciais do traficante e, posteriormente, com as iniciais de seus donos quando eram convertidos ao catolicismo, já que eram obrigados a isso. Ganhavam um nome cristão. Por isso, você vê muitos Pai José, Pai Joaquim, Vó Maria nos terreiros. E não raro, uma marca de cruz no peito.
para que nunca esquecessem sua nova fé. Você já se perguntou por que os pretos velhos costumam fazer uma cruz no chão quando chegam? Existem outros fatores, mas esse é um deles. Mercados eram organizados para a revenda dos escravos no Brasil, como o conhecido Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Os escravos eram frequentemente deixados nus para que os compradores pudessem avaliá-los quanto à saúde física e disposição para o trabalho. Após acertado o preço, cada fazendeiro, principal comprador, adquiria uma leva completa, que era separada de sua família, caso tivesse vindo com ela, indo para uma região completamente desconhecida para ele. Como estratégia para enfraquecer qualquer levante, os escravos eram misturados entre povos de diferentes etnias, diferentes línguas e costumes, e não raro, historicamente inimigos. Tente imaginar quão desesperador deve ter sido isso. Chegando em suas respectivas fazendas, eram obrigados a viverem amontoados numa senzala, sem nenhum tipo de conforto, cuidados médicos ou qualquer traço de dignidade. O trabalho era essencialmente braçal. Nas fazendas de cana-de-açúcar, posteriormente nas plantações de café, nas minas de ouro e etc. Embora alguns trabalhassem na casa grande ou acabassem desempenhando outras tarefas, eram vigiados dia e noite por feitores armados, que não raro agiam com brutalidade e cometiam toda sorte de violências. Os escravos, contudo, resistiam e várias formas foram empregadas para acentuar essa resistência. Mulheres abortavam para que seus filhos não viessem a ser escravos, muitos fugiam buscando refúgios em comunidades indígenas ou em quilombos, outros tantos lutavam contra seus senhores e etc. Contudo, seus colonos agiam com brutalidade nos primeiros séculos da escravidão. Gradativamente, os escravos foram conquistando direitos, como o de comprar a própria liberdade, caso conseguisse dinheiro para isso. Mas espere, como isso seria possível? Embora o quadro retratado nas novelas e filmes seja o de escravo nas fazendas, é fato que eles estavam em toda a sociedade. Os escravos que viviam nas cidades desfrutavam da liberdade. Podiam transitar pela cidade e tinham a oportunidade de trabalhar de forma livre, auferindo lucros para si e repartindo com seus senhores. É pouco comentado, mas muitos escravos trabalhavam carregando ricos e estrangeiros em liteiras, carregando as compras do mercado, entregando correspondências entre cidades ou entre fazendas, barbeiros, músicos, etc. Em suma, a vida do escravo não se resumia, principalmente com o ocorrer dos séculos, ao trabalho duro e rude das fazendas. Inclusive, muitas leis foram criadas para proteger os mesmos, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, de 1871, que dizia que os filhos de escravos nascidos após esta data eram considerados livres, desde que trabalhassem até os 21 anos na fazenda de seus senhores, ou mesmo a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade. Antes de encerrarmos esse item, é preciso dizer que a escravidão no Brasil foi brutal e cruel, e não há adjetivo para qualificá-la de forma plena. Incontáveis crimes e abusos aconteceram em solo brasileiro. Entretanto, nem sempre os escravos eram maltratados, embora não deixassem de ser escravos e, portanto, propriedade de alguém. Muitos fazendeiros tratavam seus escravos como alguma humanidade, conferindo-lhes moradas separadas para cada casal com sua família, evitavam castigos físicos apenas em último caso e até mesmo premiavam os bons trabalhadores com a sua própria liberdade, que muitas vezes era recusada, especialmente por não ter para onde ir. Assim, embora nossas representações sobre a escravidão ressaltem a brutalidade com que os escravos foram tratados, é importante compreender a complexidade que envolveu as relações entre os escravos na sociedade brasileira, especialmente num tempo marcado por ideologias como o que vivemos hoje. Para encerrar, cumpre dizer que muitos escravos conseguiram sua liberdade. Outros tantos conseguiram comprar suas próprias terras. Alguns possuíam seus próprios escravos.
a trabalharem em suas propriedades, enquanto outros voltaram para seus países de origem. Religião. Havia um quê na inocência dos índios que cativava os jesuítas, talvez sentindo-se mais próximos da humanidade natural antes da expulsão do paraíso. O mesmo, porém, não aconteceu em relação aos escravos negros. A Igreja se beneficiava da escravidão, especialmente como forma de subsistência do branco nas Américas. Nem tanto a forma como os negros eram tratados, mas havia facilitação das consciências escravocratas pela Igreja. Inicialmente, as religiosidades dos negros eram duramente reprimidas, até mesmo como forma de controle social. Lembra-se que comentamos sobre a mistura de etnias para enfraquecer a possibilidade de levantes? Pois a cristianização forçada e a representação às práticas religiosas dos negros também foram uma forma de dominação e quebra de identidades. Assim, ao cabo de algumas gerações, a religiosidade vinda com os primeiros escravos sendo transmitida de forma oral aos descendentes, que eram misturados e frequentemente vendidos várias vezes, passando por várias fazendas, vivendo com várias outras culturas, acabou se mesclando para sobreviver. Assim nasceu a religiosidade afro-brasileira, isto é, possuindo uma raiz afro-africana, mas misturada com elementos típicos do Brasil, como a cultura indígena e também a católica. Se a princípio os fazendeiros buscavam reprimir a religiosidade dos negros como estratégia para enfraquecer qualquer levante ou para facilitar a assimilação do catolicismo, em algum momento se percebeu que eles trabalhavam mais e melhor se pudessem exercê-la. Assim, muitos fazendeiros permitiam o descanso dos escravos aos domingos, sendo-lhes permitido organizar festas, danças e cerimônias. Entretanto, o culto às divindades era considerado extremamente negativo, forçando os escravos a disfarçá-lo em forma de culto aos santos católicos. Quando questionados, dizia que estavam louvando os santos na língua deles. Se num primeiro momento o disfarce dos cultos aos orixás, voduns e inquices, falaremos mais sobre isso no capítulo sobre candomblés, foi disfarçado com a imagem do santo, ao longo de algumas gerações, tornou-se parte da cultura de modo que o orixá se tornou santo e vice-versa. Em outro momento, voltaremos a esse assunto quando abordarmos o sincretismo. A abolição. O fim da escravidão no Brasil não foi um ato de caridade da princesa Isabel. A bem da verdade, a coroa sofria pressões de todos os lados. A elite intelectual, buscando áreas de modernidade, apoiava o fim da escravidão. A Inglaterra, depois de ter usado e abusado da escravidão, queria o término da mesma, pressionando o Brasil em prol de interesses próprios. Os republicanos, que ganhavam cada dia mais força, também desejavam o fim da escravidão, que já havia sido abolida em todos os demais países da América. Assim, a princesa Isabel não teve muita escolha. Com o fim da escravidão, os negros ficaram completamente desamparados, sem nenhuma política que buscasse inseri-los na sociedade ou reintegrá-los de alguma forma. Lembre-se, foram mais de 300 anos de escravidão. Assim, em minha opinião, embora todo o processo de escravização tenha sido terrível, esse foi a maior violência praticada contra os escravos: dar-lhes a liberdade sem lugar na sociedade. Imagine que, a partir de amanhã, você não trabalhará mais onde trabalha. E mais, a casa onde você mora, por pior que seja, também não será mais sua. Você terá que sair dali, procurar outro trabalho, arrumar outro teto. E detalhe, você será praticamente desprezado por toda a sociedade, que pensa que você é um selvagem, um desalmado, que só serve para trabalhar e olhe lá. O fim da escravidão é marcado por um momento de grande angústia e descaso. Vários libertos migram-se para grandes centros em busca de uma oportunidade e, não as encontrando, terminaram por se fixar nos morros, dando origem às favelas, juntamente com outros estratos sociais menos favorecidos. Revelações espirituais acerca da escravidão. Agora que você já estudou um pouco, lembre-se
que nosso curso é básico. Sobre a escravidão dos negros no Brasil, pergunto: você já pensou sobre a razão da escravidão? Eu já conversei sobre isso com alguns pretos velhos, que me responderam o seguinte: os espíritos que se reencarnaram como escravos na África ou como descendentes de escravos no Brasil eram espíritos oriundos de diversos povos da antiguidade e que ao longo de múltiplas encarnações adquiriram dívidas pesadíssimas com a lei divina. Espíritos de romanos, gregos, fenícios, maias, chineses, enfim, povos com características imperialistas. Passaram por um processo de expiação coletiva, privados da própria liberdade, que no passado não souberam valorizar. Aqui faço um adendo para lembrar que esse tópico é sobre as revelações espirituais que eu obtive. É certo que alguém envolvido por ideologias, ao ler esse trecho, pode ser levado a pensar que estou procurando justificar as atrocidades contra os negros. Longe disso. É sabido que os saberes espirituais nem sempre se casam com os saberes temporais e frágeis da Terra, e que ao examinarmos uma questão tão importante como esta, podemos partir de premissas humanas, mas o nosso objetivo é atingir o espiritual. Os pretos velhos me disseram ainda que o processo expiatório foi muito pior do que se supunha a princípio, pois dos que obtiveram posições de destaque e poderio, tanto os portugueses quanto entre os brasileiros, outrora, foram espíritos que muito sucumbiram pelo poder e que passavam novamente pela tentação de tê-lo nas mãos. Do entrechoque de culturas, do sofrimento aqui vividos dos laços kármicos gerados entre os senhores e escravos portugueses, brasileiros, holandeses, espanhóis, etc., nasceu a linha dos pretos velhos, que personifica as almas que passaram por esse processo expiatório, duríssimo, e mesmo com tanta adversidade, conseguiram vencê-la, sublimá-la, tornando-se espíritos melhores à medida que se libertaram de parte das dívidas com o passado, e que retornaram agora como espíritos atuantes nos terreiros, a fim de liquidarem o restante da dívida exercendo a caridade, não raro, entre os que lhes foram algozes no passado. Nota: lembra-se que no segundo capítulo eu comentei que a minha ligação espiritual era mais forte com os pretos velhos que com os caboclos? Pois bem, contarei algo da minha intimidade. O primeiro preto velho que eu incorporei foi o pai José do Congo, entidade boníssima, alma sublimada, paciente ao extremo, que sempre se manifestava com o olho esquerdo fechado. Não importa quanta força eu fizesse, como médium consciente, o meu olho esquerdo, durante a incorporação, parecia chumbado. Certo dia, conversando com os membros do terreiro, disse que se manifestava através de mim como forma de me ajudar a evoluir, e que o olho que não prestava havia sido queimado com uma faca quente por mim em uma encarnação passada, aqui mesmo em Uberaba, quando então vivíamos numa pequena fazenda, onde ele servia como mordomo. Pai José não apenas conseguira evoluir, como conseguira me perdoar pela atrocidade cometida. E não obstante, isso se manifestava através de mim para juntos caminharmos alguns passos na eternidade. Algum tempo depois, avisou-nos, com pesar, que iria subir, que o mundo espiritual havia lhe convocado a nova tarefa e que precisaria se afastar por um tempo, mas voltaria sempre que possível. Despediu-se e se foi. Vários meses depois, antes de começar uma gira, tão comum quanto qualquer outra, senti sua presença, sua energia, e por breves segundos consegui vê-lo, com uma aparência bem diferente da que havia sido anteriormente. Mas a mesma essência, a mesma energia suave, a mesma força. Quando o vi, pela primeira vez, era baixo, mais mulato do que negro, quase completamente careca. Gordo, sem barba, usava os óculos de lente redonda e uma roupa branca, surrada. Dessa feita, vi um homem com mais ou menos 1,90 m, muito branco, completamente careca, com uma túnica branco-azulada, que se aproximou de mim e disse: antes pagava as minhas dívidas como escravo. Agora parto para a quitação das dívidas adquiridas na Grécia Antiga. Salve, Pai José. Observação:
Não deve ser surpresa, e acredito que muitos já devem ter ouvido isso em seus terreiros, o fato de muitos médios da Umbanda hoje terem sido no passado feitores, capitães do mato, senhores, sinhás ou mercadores de escravos. Aliás, é esta a verdade claríssima que as entidades nos trazem, que nos possibilita compreender por que muitas vezes a convivência entre companheiros do terreiro se torna tão difícil. Aqui finaliza o capítulo 3 do livro Curso Básico da Umbanda, do médium Leonardo Montes. Muito obrigado a todos. Axé.